Dentro dessa perspectiva, preciso também enaltecer o valor dessa iniciativa promovida pela Ordem de Ministros Evangélicos aqui do Amazonas, em mobilizar os pastores para tratar de assuntos relevantes, a atividade eclesiástica e o papel da igreja dentro desta cidade. E hoje, com a oferta de abordarmos o tema de integridade nessa trajetória missional, temos a alegria de podermos fazer essa reflexão à luz da palavra de Deus, e por isso quero já convidar os irmãos a abrirem comigo as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso de número 3. O texto nos diz assim: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais em vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará toda a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Curve a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos. Aleluia. Glórias te damos, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Senhor, nós o bendizemos nessa manhã, o adoramos, o glorificamos, pois sabemos que o Senhor tem regido o seu povo, e nós sabemos que este momento é fruto de um plano e um propósito celestial. Fala conosco, é o que te pedimos mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. O texto que nós lemos é uma das passagens bíblicas lendárias, pois é impossível alguém iniciar a sua introdução ao conhecimento de Cristo sem passar pelo Evangelho de Mateus. E a verdade é que Mateus, que tem o cuidado de escrever especialmente aos judeus, nos apresenta, já nos primeiros capítulos, a sua defesa da legalidade do reino de Jesus Cristo como Filho de Deus e Messias. E nós observamos que ele, de uma maneira muito especial, narra a história de João Batista e apresenta João Batista como um profeta levantado pelo Senhor para proclamar a mensagem do Evangelho em conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento.
E nesse processo, apesar de João Batista não se enxergar como profeta, mas nós podermos reconhecer isso através da fala do próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 11, percebemos que ele tinha consciência de sua missão, quando em João capítulo 1, ele faz menção de que aquele que lhe mandou batizar com água no deserto, esse mesmo lhe contou que aquele sobre quem ele visse descer o Espírito Santo em forma corpórea, este seria o Cristo. E o ministério de João Batista se destaca exatamente pela sua capacidade ministerial em reproduzir o plano e propósito de Deus, sem aceitar que o seu caráter fosse corrompido pelo cenário no qual ele estava inserido. Nós sabemos que ele era filho de um homem chamado Zacarias, que servia no templo como sacerdote, e que por direito João Batista poderia haver-se reservado para dar seguimento, para perpetuar o ministério confiado por Deus ao seu pai, através do mandamento da lei. Mas a voz do Senhor o dirige a um novo contexto, e ele provavelmente, na sua adolescência, se desloca também provavelmente para a região próxima ao Mar Morto, onde ele tem oportunidade de caminhar com os essênios por algum tempo e inclusive aprender o princípio da purificação através do batismo. E ele, por vocação ministerial, por chamado ministerial, se desloca para o acesso à cidade de Jerusalém, onde ele começa a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E nós, diante dessa perspectiva, vemos que João Batista prega contra o perfil religioso desenvolvido desde o período interbíblico entre os judeus, e de onde surgiram algumas denominações que representavam grupos, pensadores, ideologias religiosas dentro do judaísmo. E ele, na sua trajetória, na sua caminhada, pregando a mensagem confiada ao Senhor, pelo Senhor a ele, tem a oportunidade de convocar ao arrependimento toda a Judéia e toda Jerusalém, Judéia e cidades adjacentes, mas em especial o grupo dos escribas e o grupo dos fariseus. E isso é relevante para nós essa manhã, porque nós percebemos pela fala do Senhor Jesus no capítulo 23 de Mateus, que o problema dos fariseus não era a sua mensagem, porque Jesus recomendou aos discípulos fazerem tudo o que eles ensinavam, mas não copiar a maneira como eles aplicavam os próprios ensinamentos. Razão pela qual nós vemos o próprio Senhor Jesus dedicando todo o capítulo 5 do Sermão do Monte a confrontar a doutrina dos fariseus, a doutrina dos escribas, e recomendando à igreja, aos seus discípulos, de uma forma especial, a que excedessem em muito a justiça dos escribas e fariseus, no capítulo 5, no verso 20. Então nós começamos a perceber, uma vez que nessa manhã estamos reunidos para tratar da temática sobre integridade no ministério, de que João Batista estava separado pelo Senhor de uma comunidade influenciada por fatores diversos que fizeram com que eles olhassem para a palavra de Deus, para a Torá, de uma forma legalista. E aqui nós vemos que na história do farisaísmo, na história dos doutores da lei, está presente a consciência de que eles transformaram aquilo que era espiritual em algo meramente litúrgico. Então eles cumpriam com todos os cerimoniais, participavam das santas convocações, iam ao templo 3 vezes ao dia para orar, tinham o cuidado de atrair para si a atenção da população, tinham o cuidado de discutir a lei durante todo o sábado, mas dentro deles havia se perdido o essencial, o fundamental para que houvesse um relacionamento real com Deus, que era a fé no Deus da palavra. Então nós observamos
que a condição ministerial, o posicionamento deles dentro da sociedade, como sacerdotes, como representantes religiosos, fez com que eles valorizassem e temessem mais perder a sua posição, a sua condição, do que simplesmente glorificar o nome de Deus dentro da sua esfera de existência e atuação. Então, olhando para esse texto, percebemos João Batista tendo cuidado de exortar a cada um deles a respeito dessa questão, dizendo que eles presumiam no seu coração já não necessitar do que nós chamamos de arrependimento e quebrantamento, em virtude de sua própria origem. Então eles acreditavam mais nas suas raízes do que no seu relacionamento com Deus. Então veja que João Batista tem a preocupação de, nesse texto, trazer à memória deles algumas questões, alguns princípios contidos na lei. E ele faz isso de uma maneira muito dura, dizendo no verso 10, por exemplo, que o machado está posto à raiz das árvores. E diz que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Nós sabemos que para a nação de Israel haviam 3 árvores especiais, né? A oliveira, a figueira e a videira, e cada uma delas tinha uma leitura espiritual, uma simbologia atrelada, vinculada. E nós sabemos que a figueira representa a própria nação de Israel, a videira tinha uma conotação sacerdotal e a oliveira uma conotação profética. E quando ele aqui faz menção a figura de um machado, nós precisamos destacar que, à luz da palavra de Deus, toda vez que o machado é mencionado, ele é mencionado como uma ferramenta de poda, como uma ferramenta de corte, e diferente da espada, que é a palavra de Deus, como mencionado pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 6. E nós observamos aqui que o Senhor estava, através de João Batista, anunciando àquela nação de que havia chegado um tempo de conserto, um tempo em que o Senhor estava requerendo do seu povo um posicionamento espiritual. E diante disto, vemos João Batista travando um embate com estes religiosos que vinham até ele não para ouvir a sua mensagem, mas para identificar quem realmente era João Batista. Todas as vezes que os escribas e fariseus vinham até ele, vinham preocupados em saber se ele se dizia o Cristo ou não, porque eles estavam vivendo a expectativa da manifestação do Messias, e a forma como João Batista havia surgido atraiu a atenção de todos, os impressionou, porque ele começa a pregar à margem do Rio Jordão e de repente uma multidão está se deslocando para fora da cidade e, pasme, para longe do templo de Jerusalém. Então toda a programação litúrgica estava comprometida pela expectativa do povo em ouvir alguém que tinha uma mensagem que destoava da pregação, do ensinamento dos escribas, porque a mensagem deles era uma mensagem proibitiva. Mas João Batista não falava em proibição, não falava em obediência, ele falava sobre fé e arrependimento. Diga comigo, fé e arrependimento. E aqui nós percebemos que a religiosidade começa a ser surpreendida pela espiritualidade, porque o povo que diariamente tinha contato com a lei, porque eles tinham costumes como a shema, que eram a prática de recitar três
trechos da palavra de Deus diariamente, trechos estes que se encontram em Deuteronômio e Números, e que eram atados à mão direita, atados junto à testa, atados nos umbrais das portas das casas, e que eles se sentiam na obrigação de recitar para, através da declaração da palavra, ouvir a voz de Deus. Esse mandamento, essa ordem do Senhor os fazia ter a consciência de que Deus, através da sua palavra, estava presente na vida de cada um deles. Mas questões externas ao relacionamento com Deus começam a modificar o ambiente de culto. E aqui nós precisamos perceber que o fato de Deus levar João Batista para fora da cidade, para longe do templo, é um indicativo de que Deus estava atraindo o seu povo a um relacionamento onde a adoração seguisse o padrão previamente anunciado pelo Senhor ao rei Salomão, quando Salomão, após oferecer sacrifícios ao Senhor e consagrar o templo ao nosso Deus, viu o Senhor em sonhos, e o Senhor falou com Salomão, dizendo: se eu cerrar os céus e não houver chuva sobre a terra, se eu enviar peste entre os homens, e contra o meu povo houverem gafanhotos, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter do seu mau caminho, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja que João Batista está vivendo a experiência de atrair o povo de volta para um ambiente onde o relacionamento com Deus não seria corrigido através da oferta de manjares, através da libação, através do sacrifício holocaustico, mas seria corrigida através do choro, do arrependimento, do quebrantamento. E o meio usado por Deus para produzir isto era a pregação, era o testemunho. Veja então que, por conta deste contexto, Deus está tratando com o povo de Israel, mostrando a eles que a integridade do povo, a sua capacidade de aplicar os princípios educacionais, a sua capacidade de se preservar do ponto de vista da honradez, estava relacionado pura e simplesmente à preservação dos princípios da palavra de Deus. Vemos, por exemplo, que isto fica evidente depois da manifestação do ministério de João Batista e da revelação do Cordeiro de Jesus Cristo, com a ação do Espírito Santo em levar Jesus ao deserto para ser tentado. Porque na tentação do deserto nós observamos Satanás tentando mover o Senhor Jesus da sua integridade, tentando bulir com a sua consciência de santidade, com a sua consciência de um comportamento digno. E isso é feito através da confrontação, através de tentações que colocam em dúvida a sua própria identidade. Eu preciso que os irmãos tenham consciência de que neste ambiente onde existem líderes, onde existem obreiros que têm ao longo de sua própria trajetória trabalhado para serem aprovados e não terem do que se envergonhar, de que a nossa identidade já está revelada. Diga para o seu irmão: a sua identidade já está revelada. E a verdade é que pelo fato da nossa identidade já estar revelada, a nossa identidade é revelada com um padrão de princípios e valores que determinam quem somos e quem precisamos ser. Então, com base nisto, veja que a realidade de batalha espiritual vai nos levar, dia após dia, a defender aquilo que recebemos como nova identidade, o que nós chamamos de novo nascimento. E o Senhor Jesus, logo depois do seu batismo, viveu a experiência de ser tentado pelo diabo. E nessa tentação, depois de 40 dias no deserto, Satanás encontra contra ele uma oportunidade. Nota que ele teve fome. E veja que o adversário
o tenta, mexendo não apenas com a sua necessidade, mas questionando a sua identidade. Se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Veja que a nossa necessidade pode ser um instrumento de comprometimento da nossa identidade. Observe que nós que nascemos para Deus, que nos oferecemos para Deus, nos disponibilizamos para Deus, estamos inseridos num contexto onde a qualquer momento as nossas necessidades podem se tornar o meio através do qual a nossa identidade pode vir a ser comprometida. E se não estivermos com a palavra de Deus guardada no nosso coração, certamente colocaremos em risco a nossa identidade, porque tudo que nós somos depende da nossa integridade. Então veja que Jesus, em 3 oportunidades, é questionado por Satanás. Ele é questionado: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Se tu és filho de Deus, todos os reinos deste mundo eu te darei, se você prostrado me adorar. Veja que Satanás trabalha para que a identidade do Senhor Jesus fosse corrompida pela oferta de suprimento de suas necessidades, pela oferta do atendimento do orgulho humano, pela oferta da ação corruptora. Então veja que Satanás tenta de todas as formas mover Jesus da posição em que ele havia se posicionado para revelar quem é. Revelar a sua identidade. E Satanás, irmãos, não vai conseguir prevalecer contra nós se nós estivermos fundamentados. Aquilo que eu falei sobre o Shema foi exatamente o que Jesus aplica durante toda a tentação, porque todos os textos usados por Jesus estão dentro de Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 8, e vemos que são os textos que diariamente ele, como nascido judeu e conhecedor da lei, aplicava na sua devocional a Deus. Então ele todos os dias declarava que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Todos os dias ele declarava: não tentarás o Senhor teu Deus. Todos os dias ele declarava que ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Então eu e você sabemos que a preservação da nossa identidade, a conservação dos valores que revelam ao mundo quem somos, para a glória de Deus, estão associados à fundamentação da nossa fé em valores contidos na palavra de Deus. Então eu preciso que você, neste momento, tenha a percepção de que a ideia de integridade não está relacionada ao fato de nós existirmos, mas naquilo em que nós acreditamos. Porque você não vai ser alguém íntegro sem fazer aquilo que você acredita. E o que nós acreditamos está associado a um volume de informações, de conhecimentos, que só podem ser encontrados dentro das Escrituras Sagradas. Então, para que nós possamos evoluir aqui, seguir adiante, nós precisamos ter em nosso coração a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus e é a nossa fonte de conhecimento. É o nosso livro de fé, prática e combate espiritual. Diga para o seu irmão: a Bíblia é o nosso livro de fé, prática e combate espiritual. Então observamos, dentro desse contexto, que o ministério de João Batista revela o Cordeiro de Deus,
Revela porque ao longo de sua trajetória ele não cedeu à pressão dos religiosos, ele não cedeu ao contexto, ao ambiente social, onde nós sabemos que o Império Romano interagia com as autoridades do Sinédrio e fechavam questões para manter a paz na cidade de Jerusalém e nas demais cidades daquela província romana. E vemos que em virtude disso, a função de cada um deles vai sendo comprometida, porque eles não estavam defendendo mais o que acreditavam, mas o que era necessário para se perpetuarem nas suas funções. Veja que os escribas, que tinham como costume e função redigir os textos da Torá, os textos do Tanakh, e que em virtude disso se tornavam exímios conhecedores dos textos e eram fonte de consulta para dirimir questões entre o povo, e que por essa razão, além de escribas, eram chamados doutores da lei, e que foram provavelmente a primeira referência de teologia organizada, sistemática, da qual nós conhecemos. Então eles que eram os teólogos da época, mas os fariseus, saduceus e outros grupos religiosos que tinham a atenção e a preferência doutrinária do povo, estavam interagindo todos os dias no templo, brigando entre si para que tivessem o controle da religião, o controle da fé. Imagine os debates dentro das sinagogas, os debates realizados no templo por diferentes modos de vista. Vemos que, por exemplo, desde o século 2 e 3, existem entre os judeus registros dos pensamentos dos antigos rabinos, dos antigos conhecedores, doutores da lei, que deram origem ao Talmud judaico, ao Mishnah, ao Gemara, que servem de referência até hoje, para que eles possam ter o entendimento do que a lei diz na prática. Então veja que nós, às vezes, também cometemos esse erro. O erro de confiar, assim como aqueles religiosos, mais em comentários da palavra de Deus do que aquilo que a própria palavra diz. E nós, assim como ocorreu nos dias de João Batista, para preservar a nossa integridade, precisamos saber o momento exato de nos separar e de nos posicionarmos como voz profética para a nossa geração. Para que não apenas nos preservemos, mas para que nós possamos nortear a correção de posicionamento daqueles que se deixam levar por ventos de doutrina que modificam nada mais, nada menos do que elas são. Porque cada um de nós foi gerado por Deus para servir um propósito espiritual. Mas a falta de fundamento, a falta de conhecimento, a falta de lisura, a falta de fidelidade, a falta de lealdade, a abdicação da honra, podem fazer com que nós substituamos o que está escrito por aquilo que queremos. E quando os nossos desejos começam a governar as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões, nós entramos numa trajetória de declínio, numa trajetória de insucesso espiritual, porque nós não podemos associar crescimento à aprovação divina. Nós só podemos dar glórias a Deus pelo crescimento quando tomamos conhecimento de que este crescimento é resultado da aplicação dos valores que determinam os propósitos de Deus, sendo aplicados nos nossos passos, nos nossos atos, na nossa fala, no nosso comportamento. E João Batista foi, no meio daquela geração, alguém que se destacou, porque escolheu o plano de Deus ao invés da obrigação.
Eu preciso que você entenda que por estatuto perpétuo, João Batista tinha sobre si o direito ao ministério. Muitos de nós, talvez, tenham nascido em lar cristão e tenham herdado de seu pai um legado. Isso não quer dizer que você não tenha um chamado, mas herdou do pai um esforço ministerial anterior à sua constituição. A questão é que, naquele tempo, independente da consciência ministerial, os pais transmitiam para os filhos, por ordem da lei, a responsabilidade de ser. Porque dentro da casa de Arão, dentro da linhagem sacerdotal, os filhos, por obrigação, deveriam servir ao Senhor no templo. E aqui nós vemos a razão pela qual muitos no meio de nós, muitos da nossa geração estão se corrompendo. Porque servem a Deus com a consciência, com o peso da obrigação. E nós vamos perceber que há na palavra de Deus um grande mistério, na verdade, que são as dinâmicas sacerdotais. Nós sabemos que a lei produziu uma linhagem sacerdotal, um ministério sacerdotal, e este ministério servia a nação de Israel. O ministério levítico, aonde a casa de Arão cumpria com excelência esse papel. É que a nação de Israel, nos dias de João Batista, veio de um período de 400 anos de silêncio profético. 400 anos em que eles não ouviam alguém dizer: assim diz o Senhor. E porque eles não tinham manifestações do Senhor, eles começaram a desprezar o valor da voz do Senhor. Então perceba que João Batista está pregando no meio de pessoas que já não tinham mais intimidade com a presença de Deus, e que por essa razão já não temiam o caráter de Deus. Repita isso comigo: eles não tinham intimidade com a presença de Deus, e por isto não temiam o caráter de Deus. Nós estamos falando sobre a integridade à luz da palavra. Eu preciso que você perceba aqui que quando Deus se manifestou à nação de Israel, Ele se manifesta à nação de Israel por meio de sinais miraculosos. Tira Israel do Egito com mão forte, leva para a península do Sinai. Lá eles olham para o alto do monte e Deus está se manifestando com fogo. O Senhor fala e a sua voz treme a terra. O povo diz para Moisés: fale o Senhor contigo e não fale o Senhor conosco. Que você seja a boca de Deus para nós. E o que nós observamos ali? Que o povo está ainda cheio de marcas do tempo de escravidão. Por pelo menos 250 anos na terra do Egito, eles viram a sua liberdade, o seu prestígio ser comprometido pela transição entre reinos no Egito. E quando surge um faraó que não lembra dos feitos de José, eles passam a viver debaixo do jugo da servidão. Primeiro com altos tributos, depois com o sequestro dos seus bens e por fim com o aprisionamento de sua mão de obra. Eles geram filhos que não conhecem liberdade. Eles geram filhos que não conhecem a terra em que seus pais haviam peregrinado. Eles estão num território onde eles interagem com um povo politeísta. Eles assistem o culto a Ra, o culto a Ísis, o culto a Osíris. E de alguma forma, mesmo escravos da terra do Egito, esse relacionamento próximo
sem a fé que havia em Abraão, Isaque e Jacó. É importante destacar, ainda sem a Torá escrita, sem a lei de Deus escrita, os ensinos do Senhor escritos, e apenas com a memória de que eles foram para o Egito, porque o Deus de seus pais os levou para lá. Eles cedem, eles absorvem a cultura local, eles absorvem a religião. Isso fica evidente quando Deus diz para Moisés: desce depressa porque o teu povo se corrompe. E eles tinham lá 2 bezerros de ouro, fabricados pelas próprias mãos deles, para os conduzir de volta ao Egito, porque eles ainda tinham na memória deles as experiências religiosas, as experiências culturais da terra do Egito. O que Deus está revelando para Moisés ali, de que aquele povo que ele libertou ainda não tinha sólida a identidade de Deus neles. Deus os libertou para ser seu povo, mas eles ainda não haviam aprendido a ser povo de Deus. Deus dá a Moisés leis, dá a Moisés o decálogo, para construir no povo essa consciência moral, essa consciência espiritual, que levaria o povo a representá-lo sobre a face da terra. E Deus inicia um processo de reconstrução moral, combatendo as práticas que eles haviam absorvido durante a trajetória deles, durante a história deles na terra do Egito. Eles tinham outros deuses diante deles. Então o Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma daquilo que há em cima no céu ou na terra, ou debaixo da terra. Eles tinham por costume cobiçar a mulher do próximo, roubar, matar, desonrar pai e mãe. E Deus dá a eles padrões de comportamento regidos pela sua vontade, revelada na sua lei, na sua Torá. Então perceba que esse povo, quando chega na terra, quando chega no Sinai, é um povo ainda mastigado pela própria história. Eles receberam dádivas dos egípcios para sair rapidamente da terra do Egito. Receberam ouro, prata, receberam pedras preciosas, receberam tecidos finos. Mas enquanto aquela multidão se movia, provavelmente alguém percebeu que o seu companheiro havia pego um pouco mais de ouro do que ele. Livres e sem o jugo da escravidão, eles começam a perceber a beleza da mulher do próximo. Eles começam a viver da excitação produzida pela possibilidade de fazer tudo o que deseja. E é por isso que muitos se corrompem, porque acreditam que podem fazer tudo o que querem. Porque para ser íntegro é necessário primeiro entender que nós temos direitos, mas também temos deveres. Para sermos íntegros, nós precisamos entender que existem limites morais, éticos, que na interação social nós precisamos respeitar a privacidade do próximo. E quando esses valores começam a quebrar, há uma derrocada, há um processo de decadência instaurado, e só uma coisa pode corrigir esse processo de decadência: é o resgate da palavra de Deus, é o resgate dos princípios e valores, que só podem ser incutidos na mente pela pregação e pelo ensino. Pastor, como é que nós preservamos no nosso meio a integridade?
Como é que nós preservamos no nosso meio a lisura, um comportamento honrado, leal, fiel, de fidelidade a Deus? Nós só preservaremos isso se houver no nosso meio pessoas dispostas a pregar e a ensinar princípios e valores. Então nós vamos aqui começar a perceber que João Batista contraria o seu contexto, a sua geração, porque eles ensinavam leis, mas não ensinavam conserto. Ensinavam limites, mas sem o compromisso de praticá-los. Então João está pregando para uma geração hipócrita. Então você vai começar a compreender comigo que o Senhor Jesus não ensina sem motivo o Evangelho. É importante destacar que eu e você temos só uma mensagem para o mundo. Pastor, o que nós devemos pregar? Nós devemos pregar o Evangelho. Pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem. Nada mais funciona para a eternidade a não ser pregar o arrependimento. Nada mais funciona. Porém, ao pregarmos esta mensagem, muitos pecadores se converterão a Cristo. Muitos pecadores confessarão os seus pecados e serão batizados. E quando isso acontece, é dever dos pregadores realizar o discipulado. Porque é do discipulado que o caráter é formado, que a identidade é afirmada, que o caráter é corrigido. E Jesus faz isto dentro do Sermão do Monte, quando ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, fazendo menção à lei de Moisés, a Torá, que o Senhor entregou lá no Monte Sinai. Não matarás. Eu, porém, vos digo. Ele faz um paralelo entre o que Moisés ensinou e entre o que ele tinha para agregar de valor ao que Moisés havia ensinado. O que aconteceu na lei, o que aconteceu no deserto, por intermédio de Moisés, de acordo com o escritor aos Hebreus, eram sombra, eram alegorias, eram figuras de bens futuros, de compromissos eternos firmados por Deus com o homem. Então, quando eles receberam a lei, eles enxergaram na lei que não podiam matar, enxergaram na lei que não podiam roubar, enxergaram na lei que não poderiam cobiçar o bem do teu próximo, o escravo do teu próximo, a mulher do teu próximo. Eles enxergaram que precisavam obedecer pai e mãe pela honra. Eles entenderam tudo isso, mas o que eles não compreenderam, de que não fazer essas coisas não torna o homem íntegro. Não fazer não é garantia de integridade. Por isso Jesus vem dizendo: eu, porém, vos digo que se um homem sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, já é réu do juízo. O que torna a mim e a você íntegros não é não matar, é não desejar matar. Não é uma questão de obediência, é uma questão de consciência. Ele diz: não chame o seu irmão de raca, senão você vai ser réu do sinédrio. Não chame o seu irmão de louco, senão você vai ser réu do fogo do inferno. Jesus traz uma nova concepção sobre a Torá, sobre o mandamento. Porque a Bíblia diz em João 1,17 que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. Jesus é a revelação da lei. Jesus é a lupa que coopera para que nós possamos compreender o mandamento de Deus. Se nós lermos a palavra como liam os fariseus, como liam os escribas, nós vamos encontrar mandamentos e não vamos encontrar a eternidade. Porque a eternidade só pode ser alcançada pela
consciência. Jesus continua dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos, ouviste o que Moisés ensinou: não cobiçarás a mulher do próximo. Eu, porém, vos digo que se um homem no seu coração cobiçar uma mulher, com ela já adulterou. Veja que a integridade não está na ação, mas na consciência. Porque alguém que age é porque já se corrompeu interiormente. E mesmo aquele que não faz, mas deseja, está mostrando que não está sendo conduzido por aquilo que acredita, mas por aquilo que deseja. O justo viverá pela fé, viverá por aquilo que acredita, viverá pelo seu sistema de crenças, viverá pela palavra, porque o justo, à luz da palavra de Deus, é aquele que recebeu de Deus a dádiva da justificação, que recebeu de Deus o perdão pelas suas injustiças. Então diga para a pessoa que está do seu lado: a integridade não está relacionada à nossa ação, mas à nossa consciência. Eu preciso que você entenda isso, porque quando Jesus diz: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Repita comigo: de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Veja que ele está falando aos seus discípulos a respeito de uma classe religiosa que tinha o costume da oração, que tinha o costume da entrega dos dízimos e das ofertas. Uma classe que não se ausentava dos templos, que frequentava as festas chamadas de santas convocações. Um grupo de pessoas que arrebanhava para si discípulos, que disputavam pelo crescimento de sua própria denominação, mas que deixavam a desejar em justiça. Eles conheciam o sistema, a estrutura religiosa, sabiam interagir dentro daquele universo religioso, conheciam o judaísmo profundamente, mas não conheciam a Deus. Israel, lá no Sinai, como estava dizendo, conheceu a presença de Deus. Mas a presença de Deus não foi suficiente para que eles não se corrompessem. Sabe como que eles construíram o bezerro de ouro? Vendo o monte fumegando, sentindo a terra tremer. Eles se corromperam vendo a nuvem de glória em cima deles. Eles se corromperam assistindo essa nuvem de glória se convertendo em coluna de fogo. A presença de Deus não é suficiente para te preservar, porque a nossa natureza é má. Sabe como é que nosso caráter é preservado? Quando nós entramos no segundo estágio do relacionamento com Deus, quando nós passamos do nível da presença para o nível do caráter. E Deus manifestou a sua presença aos filhos de Israel com o intuito de fazer com que a presença os atraísse a atenção deles para o conhecimento do caráter de Deus. E o caráter de Deus é revelado quando ele diz: sou um Deus exclusivista, não tenha outro Deus diante de mim. O caráter de Deus é revelado quando ele diz ao povo: não faça para ti imagem de escultura. O caráter de Deus é revelado quando ele diz: honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. E todos eles experimentaram da nuvem, todos eles comeram maná, todos eles comeram codornizes, todos eles beberam da água da rocha. Estou certo ou errado? A Bíblia nos ensina que o povo de Deus se corrompe porque lhe falta o quê? O conhecimento.
O conhecimento não está relacionado ao universo da leitura, mas ao mergulho nela. Diga para o seu irmão, mergulhe na palavra. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos imergindo no caráter de Deus. À medida que o caráter de Deus vai sendo revelado a nós, o nosso caráter vai sendo modificado. Porque ninguém consegue temer a presença de Deus sem a consciência do seu caráter. É por isso que tantas vezes a presença de Deus se manifesta na igreja e pessoas pulam, pessoas correm, pessoas saltam, e porque elas não conseguem entender que talvez a presença de Deus exigisse delas joelho no chão, cara no pó. Vocês estão entendendo? O porquê que tem tantas pessoas pecando, traindo, se rebelando, desobedecendo, agindo de maneira infiel e participando das santas ceias, subindo ao altar, pressionando pastores para lhes conceder cargos de liderança, porque tantos só se envolvem com o que lideram e não sabem servir, porque se apaixonaram pela presença de Deus, mas não aprenderam sobre o seu caráter. Jesus continua revelando isto dentro dos seus ensinamentos. Ele propõe isso aos seus discípulos, quando ainda em Mateus 5, ele diz: vós sois sal da terra e luz do mundo. Ele diz que se o sal se tornar insípido, para mais nada presta. Eu e você não podemos perder os nossos valores essenciais. Não podemos perder as nossas características fundamentais. Veja que dentro desse conceito, o apóstolo João trata cada um de nós como árvores. Diga para o seu irmão, o Senhor trata você como uma árvore. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, verso de número 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto conhecereis a árvore. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir? A raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Quem tem no seu tesouro coisas boas, o homem bom tira do seu tesouro coisas boas, mas o homem mau tira do mau tesouro coisas más. Por isso vos digo que de toda palavra ociosa que sai da boca do homem, ele há de dar contas a Deus. Então observe que o machado está posto à raiz das árvores. E qual é a árvore que vai ser cortada? A árvore má, por causa do seu mau fruto, ou até mesmo da sua esterilidade. Veja que diante dessa perspectiva, observamos que o que torna essa árvore boa ou má é o que ela produz. E nós aprendemos que produzimos por intermédio do que falamos. Porque o mundo espiritual é regido de maneira verbal, pela verbalização. Por isso que a palavra de Deus diz que o homem dará conta a Deus de tudo que fala. Por isso que a palavra de Deus diz que da boca fala o que está cheio o coração. Se o seu coração estiver cheio de coisas más, cheio de corrupção, automaticamente os seus lábios
proclamarão corrupção. Em outras palavras, apertando a tecla SAP, a sua boca revelará o seu caráter. Se ele estiver corrompido, você será um instrumento de corrupção. Veja o exemplo dos fariseus, que caminhavam 1 milha para fazer um discípulo, e o tornavam 2 vezes pior do que eles. Eram sepulcros caiados, por fora bonitos, mas o interior deles era repleto de morte. Veja o mal causado pela presença de homens corruptos entre aqueles que buscam a justiça, entre aqueles que buscam a santificação. Porque a Bíblia narra em Ezequiel, capítulo 28, a decadência do rei de Tiro. Fala sobre o seu comércio, a multidão do seu comércio. Você sabe o que é comércio? Comércio é um ambiente de negócios, onde há oferta e demanda. Ele se corrompeu interiormente e enxergou nos demais ambições, expectativas. E o que ele faz? Ele negocia. Ele usa o seu poder de influência para conduzir as pessoas para longe do plano de Deus. Você sabe que o rei de Tiro é uma figura de Lúcifer, é uma figura de Satanás, é uma representação. E com esse comportamento, 1/3 das estrelas dos céus se corromperam, vendo a glória de Deus, vendo o trono do Senhor, a sua soberania, vendo o seu esplendor, vendo a sua justiça, vendo a sua majestade. Você está compreendendo a gravidade disso? Adão e Eva se corromperam, porque a serpente vai ao encontro de Eva e encontra Eva fazendo algo diferente daquilo para o que ela foi criada. Ela foi criada com um propósito, estar ao lado de Adão. Mas quando a serpente encontra Eva só. Tudo que o diabo quer é que você dê um sinal para ele de que você está disposto a contrariar a vontade de Deus. Por isso que preservar a identidade é tão importante. Por isso fundamentar os nossos pés em valores, ter fundamento. Veja o que aconteceu com a igreja. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Andando desta forma, eles não poderiam se corromper, porque a mente deles não estava disponível para projetos pessoais. Eles se deixaram consumir pela vontade de Deus. Atos 4:32, e era uma alma e o coração de todo o povo. E essa é a razão pela qual não havia necessitados entre eles. Eles vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com cada um conforme a necessidade, porque eles não viviam para outra coisa senão a vontade de Deus. Pastor, como nós vamos permanecer íntegros nessa caminhada missional? Como é que nós vamos nos guardar deste mundo mal? É só seguirmos o ensino de Jesus. Ele orou por nós em João 17, dizendo: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. Não há um outro meio de preservação senão o caminho da santificação, senão o caminho da adoração. Veja que dentro desse contexto ainda, olha só o que diz a Bíblia em Marcos capítulo 8, já que entramos por esse caminho. Marcos capítulo 8, verso 22. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia.
E cuspindo-lhe nos olhos e pondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se havia alguma coisa. E levantando, se via alguma coisa, e levantando ele os olhos, disse: vejo os homens como árvores que andam. Olha só, Jesus cura o cego, e o cego abre os olhos e enxerga os homens como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos, e mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Diga comigo: o machado está posto à raiz das árvores. Olha só, Jesus entra na cidade de Betsaida. Sabe que cidade é essa? É uma das 3 cidades impenitentes. É uma daquelas 3 cidades ímpias, onde Jesus curou enfermos, expulsou demônios, fez maravilhas, onde o pão foi multiplicado, o peixe foi multiplicado. Mas Jesus entendeu que os seus sinais não foram suficientes para produzir arrependimento no coração daqueles homens. Por isso ele diz que se em Tiro e em Sidom se fizessem os sinais que foram feitos lá em Betsaida, Corazim e Cafarnaum, se os sinais fossem feitos, eles de muito teriam se arrependido. Sabe qual o problema? Betsaida, Corazim e Cafarnaum eram cidades onde estavam os religiosos, onde estavam os que oram, onde estavam os que meditavam na lei, os que passavam o sábado na sinagoga, estavam aqueles que tinham a preocupação de entregar o dízimo, mas ainda assim, vendo os sinais, eles não se submeteram ao caráter de Deus e se corrompiam, conhecendo a lei, orando 3 vezes por dia, jejuando. Diga para o seu irmão: não é pelas obras que seremos salvos. Porque até das pedras Deus suscita filhos a Abraão. Eu e você precisamos ter a consciência de que a nossa justiça precisa exceder em muito a dos escribas e fariseus. Porque quando Jesus passa de novo por Betsaida, trazem a ele um homem que não enxergava, um cego, e dizem para ele: Senhor, o Senhor pode curá-lo. Jesus diz: tirem ele da cidade. Jesus não cura dentro da cidade, porque na cidade não havia frutos. Na cidade o machado estava posto à raiz das árvores. Quem está entendendo, pastor? Aí Jesus leva aquele homem para fora da cidade. Quem é que está fora da cidade? Jesus, o cego, os amigos do cego que criam que Jesus poderia curar, e os discípulos de Jesus. Jesus usa saliva, unta os olhos daquele homem, unge os olhos dele, e ele abre os olhos e enxerga a paisagem, o céu azul, o campo. Ele está vendo tudo. E quando é questionado: o que você está vendo? Ele diz: eu vejo todas as coisas, inclusive os homens, como árvores que andam. Diga para o seu irmão: você é uma árvore que anda. Que árvore é essa? Veja o que diz Isaías 61, verso 4. Nós somos chamados de plantação do Senhor. Somos chamados de árvores de justiça. Eu preciso que você entenda que nós fomos plantados pela boa semente. Com uma boa semente. E porque essa semente entrou em nós, nós germinamos como uma árvore boa. A árvore boa tem nela bons frutos. A árvore boa tem nela justiça. A árvore boa tem um bom tesouro. Jesus ora pela 2ª vez por aquele homem. E a Bíblia conta que os olhos dele são normalizados. E ele já não enxerga os homens como com uma ótica espiritual. Espiritualmente somos árvores.
E a primeira ação de Jesus funcionou tanto, Jesus curou com tanta profundidade, que ele curou o cego e abriu seus olhos espirituais. E ele enxergou os discípulos como árvores que andam, árvores que se movimentam, árvores que se deslocam. E eu preciso que você tenha percepção disso. Nós somos uma plantação do Senhor, plantados para dar bons frutos. Observe que o Espírito Santo produz em nós fruto. Ele diz, o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 5, que as obras da carne são manifestas: impureza, lascívia, prostituição, contendas, iras, emulações, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais Paulo declarou: os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. São os mesmos que, se não excederem em muito a doutrina dos escribas e dos fariseus, não entrarão no reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, fidelidade. E contra essas coisas não há lei. O verso 16 diz: andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então veja que existem dois tipos de trajetória, dois tipos de terreno sobre os quais nós podemos andar. Nós, as árvores que andam, nós podemos andar nas obras da carne e não alcançar o céu, ou podemos andar no Espírito e viver as bênçãos espirituais registradas em Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não há como chegar no reino dos céus, não há como chegar até Cristo se não andarmos por Ele, se não andarmos no Espírito. A integridade não é uma opção, é uma necessidade. Ser honrado, ser leal, ser fiel, não é um favor. O evangelho pregado por nós não é o evangelho segundo homens. É um evangelho segundo Cristo, baseado em revelação. É um evangelho baseado em consciência. Paulo escreve a Timóteo e diz, no capítulo 1, verso de número 5 de 1 Timóteo, ele recomenda a Timóteo a preservar o amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Paulo está dizendo para Timóteo, em outras palavras, não seja hipócrita. Vive o que você prega. Revela a Cristo e não a si mesmo. Diminua para que Ele cresça. Porque é isso que João Batista vai nos ensinando, que a única maneira de nós nos preservarmos íntegros é de não vivermos. Cristo tem que viver em nós. Diga para o seu irmão: não viva, deixe Cristo viver em você. Porque se você viver um pouquinho, você estraga tudo. Diga para o seu irmão: não viva. Nós fomos chamados para morrer, porque a nossa relação com Deus é uma relação baseada em altar. E toda vez que o pecador se aproximava do altar, ele se aproximava para tratar de pecados, para tratar de suas mazelas, de seus desvios. E no altar a justiça é feita por meio da morte. Para o pecador não morrer, ele precisava sacrificar. E quando ele sacrificava, ele gerava um substituto por ele. Dava uma vida por outra vida. O sangue era derramado, porque sem sangue não há remissão de pecados. A Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá.
Então a lei revelou o nosso estado de morte. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7, que o ministério da lei é a morte. O ministério, o serviço da lei é matar, revelar que somos pecadores. E é por isso que a lei é boa, santa e justa, porque ela cumpriu o seu propósito. Revelar que eu e você precisamos de um remidor, precisamos de alguém para nos perdoar, precisamos de alguém para manifestar graça, porque não há nenhum esforço que eu e você possamos fazer que vai nos livrar do destino eterno de condenação, senão pelo arrependimento e confissão de pecados. Então, sem altar, não há relacionamento com Deus. O altar revela o nosso estado. E é no altar que nós encontramos graça, misericórdia, favor. Porque não é a lei que nos salva. É a misericórdia de Deus. É o favor de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Ela não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É por isso que os judeus estavam sendo exortados por Jesus. E ele disse, até das pedras Deus suscita filhos a Abraão. Então observe comigo. Já estamos chegando ao final. Que dentro desse contexto, eu e você somos vistos por Deus como árvores. Árvores que andam. Árvores que foram plantadas no jardim do Senhor. Mas ele tem um machado. E o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Não é só cortada, é cortada e lançada no fogo. Ser íntegro é ter a garantia de que nós vamos dar fruto de justiça. Aleluia.